Vamos falar então de tempo e temperatura, neste momento em que chove em muitas cidades aqui da região Vale do Ivaí. Muita gente tomou um susto ontem com aquele temporal, aquela tempestade que passou aqui pela região. Às vezes a gente fica até na dúvida de qual que é o termo correto, inclusive, referente a esses fenômenos climáticos. E o que nós queremos saber é como o tempo deve se comportar nas próximas horas, se esse volume grande de chuva está confirmado. O que dizem os institutos hoje, Marilson Corrêa? Bom dia. Bom dia para você, Roberto. Bom dia para os ouvintes. E a notícia não é tão legal quanto ao tempo não, viu, Roberto? Aquela informação aí de que haveria aí confronto de massas quente e fria com possibilidade de temporais aconteceu ontem em algumas cidades e uma grande quantidade de chuva para o dia de hoje também, inclusive já chovendo no Vale do Ivaí, em todas as regiões do estado do Paraná, bem como as cidades vizinhas também, chovendo e com grande quantidade. E era o que os institutos climatológicos estavam prevendo, porque a partir já dos dias anteriores aí aproximava-se esta instabilidade, trazendo chuva em pouco volume e aumentando gradativamente até chegar ao ápice, que é o fim de semana, segundo um dos institutos, né? Sábado, domingo, amanhã e depois, por exemplo. Mas isto pode, como eu sempre digo, pode até antecipar essa grande quantidade de chuva para hoje, por causa da força dos ventos. A direção e força dos ventos é que vai determinar. Então, quer dizer, pode ser que chova bastante mesmo no sábado e domingo, ou pode ser que essa chuva se antecipe. Por exemplo, parte do oeste paranaense, compreendendo essa região aí, nesse momento, chuva com bastante intensidade naquela região, agora, nesse instante. E vindo aqui para o Vale do Ivaí, a situação de Maringá, né? Nesse momento está chovendo em Maringá, então vem para o Vale do Ivaí, porque os ventos sopram daquela região, né? Oeste para leste, né? Do estado do Paraná. Mas vamos saber como é que fica o tempo aqui no Vale do Ivaí, segundo o Climatempo. O Climatempo está prevendo aí para hoje 25 milímetros, então já chove nesse momento, como até mesmo o internauta já pode observar nas nossas redes sociais, né? Chove nesse instante, nesse momento aqui 25 milímetros, com 90% de probabilidade, 24 graus a temperatura máxima. Para sábado, 55 milímetros. Então, veja bem, entre hoje e amanhã, né, de 25 milímetros hoje, mas amanhã 55. Não significa que exatamente meia-noite do sábado comece a chover. É aquela questão que eu sempre digo. Às vezes o vento pode antecipar esses 55 milímetros para hoje à noite, por exemplo, né? Mas está marcando para amanhã. Pode ser que também amanhã à tarde venha, ou então durante o dia venha esses 55 milímetros. O fato é que hoje tem 25, amanhã 55 milímetros. A quantidade bastante significativa com 90% de probabilidade. 25 graus a máxima para amanhã, temperatura estável. Para domingo, 40 milímetros, 90%, 19 a mínima, 27 a máxima. Para segunda-feira, segundo o Instituto Climatempo, ainda persiste a chuva com 50 milímetros, 25 graus a temperatura máxima. Fica ainda chuva para terça-feira de 45 milímetros. Veja a quantidade de chuva que se forma, o Roberto. 25 para hoje, 55 para amanhã, 40 para domingo, 50 para segunda e 45 para terça-feira. Então, os próximos dias, começando aí com a intensidade maior hoje, prossegue esses próximos dias com grande quantidade de chuva aqui no Vale do Ivaí, segundo o Instituto Climatempo. Para quando essa chuva? A pergunta. Só no mês que vem. Então, lá pelo dia 10, mais ou menos, o Climatempo diz que a chuva vai cessando, vai diminuindo a quantidade, lá por depois de terça-feira, porque terça-feira ainda marca 45, e aí vai diminuindo gradativamente, mas a chuva não vai embora. Só no mês que vem é que tem aí sol, né? Propriamente dito, dias de sol propriamente dito, porque até lá esta instabilidade paira sobre o estado do Paraná, paira sobre o Vale do Ivaí, essa região de Santa Catarina, inclusive sofrendo bastante com o volume de chuva, o estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina pegou bem numa área em que um ciclone está exatamente nesse momento, então chuvas torrenciais naquela região. Para nós aqui então, só 25 milímetros, segundo o Climatempo. E o CIMEPAR? CIMEPAR ainda tem aí uma esperança de uma chuva menor para hoje, viu, o Roberto? Somente 7,1 milímetros, então é pouca quantidade. A possibilidade de 96%, com 27 graus a temperatura máxima. Amanhã, 34,6 milímetros, 96%, 27 graus a temperatura máxima. Para domingo, 61,7 milímetros, 96%, 27 a máxima. Segunda-feira, 63,6 milímetros,
com 96%, 29 a máxima. Terça-feira continua a chuva com 30 milímetros, 28 a máxima. Quarta-feira, 8 milímetros, 27 graus a máxima. E segundo o CIMEPAR, para quando? Também só no mês que vem para a chuva, vai diminuindo depois de quarta-feira, como a gente observa aqui, mas só lá no mês que vem, lá pelo dia 8, é que começa a cessar a chuva. Pode ser que se antecipe aí, mas está marcando na previsão a longo prazo que somente dia 8 é que param as chuvas no Vale do Ivaí. Então os dois institutos, o Roberto, trazendo essa informação aí, mantendo essa previsão de que teremos aí hoje, amanhã e domingo até segunda-feira uma quantidade bem significativa de chuva, né? Isso possivelmente prejudica um pouco a agricultura, né? E claro, também o tráfego nas estradas, os eventos e, infelizmente, essas chuvas que estão chegando, quando ocorre, como eu sempre falo, a massa de ar quente, esse confronto de massa ar quente frio, isto é, o tempo está muito abafado e já vem logo em seguida a chuva, o risco de granizo, como aconteceu nas cidades vizinhas, o risco de ventos é muito grande. Agora, por exemplo, né, a chuva, o clima, a temperatura já está adaptada para essa situação que é a chuva, né? Isto é, com temperaturas mais baixas, a chuva segue torrencial, mas possivelmente somente a chuva. Nada, ou com alguns raios, né, e trovões, mas nada com vento forte ou queda de granizo. Assim se espera para o Vale do Ivaí. Agora, a região onde está esse ciclone extratropical, né, já é uma outra situação, que é o caso da Argentina, Paraguai. E, aliás, nós vamos ter essa informação que eu trouxe agora para o Vale do Ivaí. Aliás, nós vamos ter mais informações a respeito desta questão, desse grande volume de água que está acontecendo no estado do Paraná, com o Paraguai, Argentina, também o Uruguai, na tríplice fronteira, né, está acontecendo nesse momento, com o meteorologista Lisandro Jacobsen. Há alerta de chuva forte para todas as regiões nesses próximos dias nas regiões paranaenses. Especialmente no fim de semana, as chuvas ocorrem com mais intensidade, principalmente entre os setores noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado, onde estão previstos temporais e as chuvas em alto volume, podendo ultrapassar a casa dos 200 milímetros nessas regiões. Chuva compatível com o mês inteiro, em poucos dias. Então, esta última semana, esses últimos dias do mês de outubro, serão muito chuvosos. Essa chuva excessiva e os temporais podem ocasionar vários transtornos para a população. Além disso, as chuvas também podem atingir com forte intensidade os setores leste e parte do norte, mas de forma bem mais irregular do que nas outras regiões. Ou seja, teremos alguns temporais com mais intensidade no fim de semana. Mas já entre hoje, quinta e sexta, começa a ter chuva mais abrangente e esse acumulado de chuva mais expressivo é que preocupa, pois poderemos ter rápida elevação dos níveis de rios, enxurradas em riachos, e isso causa bastante preocupação em todo o estado. Além disso, as chuvas fortes podem trazer transtornos também nas rodovias do estado. Portanto, é bastante importante que se mantenha informado, tanto com o CIMEPAR quanto com a Defesa Civil. Qualquer situação de emergência, ligar 193 no Corpo de Bombeiros ou 199 com a Defesa Civil. Também recomendo-se aos agricultores que ainda estão na fase de plantio esperar um pouco mais, pois é um período muito chuvoso e que pode perder todo o trabalho realizado nesses dias. A primeira semana do mês de novembro também será chuvosa, não tanto quanto agora, como termina o mês de outubro, mas em especial ainda há essa preocupação pela continuidade das chuvas até mesmo na primeira semana do mês seguinte. Com as informações do tempo, Lisandro Jacobsen, meteorologista do CIMEPAR. Neste momento, a temperatura no Vale do Ivaí é de 21 graus.